Por Twitter chegou uma pergunta, o Júnior Camargo pergunta: lúpus pode levar à morte? Lúpus, como qualquer doença, e sobretudo grave, pode levar à morte. Logicamente, com os recursos que nós temos hoje, isso fica cada vez menos frequente. Há 50 anos atrás era uma doença realmente, você tinha um lúpus ou tinha uma nefrite lúpica, a pessoa tinha uma sobrevida de 5 anos. Era impressionante. Hoje então, não. Como evoluiu. Evoluiu muito. Porque 50 anos é pouco tempo, né? Exatamente. Então, hoje não. Hoje você tem toda uma perspectiva de vida. Você está vendo pessoas, né, aparentemente saudáveis e que estão levando uma vida produtiva. Né? Por quê? Porque o tratamento feito no começo, né, agressivamente, como a gente até fala agressivamente, mas assim, em cima do lance, impede que haja uma progressão dessa doença. E, às vezes, um controle tão grande que você praticamente fala que a pessoa está curada. Embora nós não usemos o termo cura, porque tem que sempre estar alerta para a possibilidade de aparecer alguma outra manifestação. Tem que aprender a conviver com isso. Exatamente. Tem mais uma pergunta pelo Twitter. Eu chamo você. Pode chamar, Amore, chama. Estou me achando, né? Interagindo com o Twitter. Lirian, de Três Corações, Minas Gerais, diz: tenho lúpus e não estou tomando remédio e ele não está atacando mais. Preciso continuar tomando remédio? Então, isso é uma coisa que ela tem que resolver com o médico dela. Ela não está tomando remédio porque decidiu não tomar, está errado, né? Porque muitas vezes a pessoa pensa, eu não tenho nada, não estou sentindo nada. Só que existem alterações causadas pelo lúpus que não causam sintomas, não causam dor. Então, ela pode estar tendo problemas nos órgãos internos e não saber. Se foi uma decisão médica, pode acontecer. Geralmente, o que acontece passa bastante tempo tomando grandes doses de remédio, entra numa redução, o médico observa que não está havendo uma reativação da doença e aí ele vai retirando aos pouquinhos até o momento que ele pode até se dar o luxo de retirar o finalzinho da medicação. É muito raro isso acontecer. Geralmente, nós deixamos uma mínima dose inibitória, mas pode acontecer. Mas é uma decisão médica. Até para o paciente, acho que até psicologicamente serve o paciente não esquecer que ele tem que tomar, né, uma dose de controle. Certo. Tem mais uma pergunta, doutora, pelo Facebook agora, que é a Verena de Campos, que ela gostaria de saber qual é a pergunta dela, gente, que não está rodando aqui, aí, então eu não consigo ler. Ela que gostaria de saber qual a idade mais comum da manifestação da doença. Eu ia perguntar isso. O lúpus como o Eduardo falou, é uma doença da mulher, sobretudo, né? Predomina na mulher e em idade fértil. Então, geralmente, quando ela está entrando na adolescência, até quando ela vai entrar na menopausa, nesse período, entre a adolescência e a menopausa, que ele mais se manifesta. Por quê? É porque ela parece ter uma ativação hormonal, tá? Então, é justamente quando os estrógenos estão elevados. Nós e nossos hormônios, exatamente. Então, é mais comum. Isso não significa que não vai ter no homem idoso. Tem. Tá? Mas é mais comum, tem esse predomínio. Inclusive, isso leva a que a gente tenha um certo cuidado. Algumas mulheres usando anticoncepcional, quando descobre que tem lúpus, a gente tem que parar com anticoncepcional oral, porque pode ser um fator até de agravamento da doença. Deixa eu só falar uma coisa. A gente está aqui conversando com a doutora, porque está chegando perguntas, mas vocês fiquem à vontade para acrescentar a informação que vocês quiserem, tá, Carlos-Eni? Certíssimo. Boa, Rê. Bom, mais uma pergunta do Facebook. A Silvia Rodrigues gostaria de saber se quem tem fibromialgia, isso? Pode ter lúpus? Fibromialgia? Pode ter? Na verdade, muitas pessoas com lúpus têm fibromialgia, outras pessoas têm fibromialgia e não têm lúpus. Mas ela tem manifestações que se superpõem. Então, a pessoa que tem fibromialgia deve investigar se eventualmente ela também não tem. Desculpa, geralmente, a pessoa tem uma série de pontos dolorosos no corpo, né, que afetam sobretudo áreas de músculo e, assim, só de tocar na pele, a pessoa dói, né? Então, é uma doença, assim, que está realmente muito em voga. Carlos, foi o que você sentia? Você não sentia essa... Não, as minhas dores eram de artrites. De artrite. Aldragias, no caso. Mas no lúpus é comum várias outras doenças secundárias. Né? Entendi. Mas, tipo assim, quando você apertava, você sentia dores? Sim, sentia dor, inflamava, ficava tudo vermelho. Às vezes você punha a mão, estava bem quente. Então, isso é uma coisa bem importante que ele está colocando, porque a manifestação do lúpus geralmente é essa artrite. Então, além da dor na articulação, fica quente, fica inchado. Isso que é a artrite. Visualmente visível, é visível. Isso pode ser. Visualmente dá para ver ótimo. Você vê vermelho, inchado. Fica inchado porque retém líquido, por isso, né? O joelho ficava uma bola, que parecia que você teve uma queda, que bateu, que inchava mesmo, e bem quente. De pôr a mão, você sentia aquela temperatura. Assim, bem quente mesmo. Hoje você tem uma vida normal?
Hoje eu tenho uma vida normal, aprendi a conviver muito bem com a doença. A associação ajudou muito desde que fundamos a associação, porque a partir do momento que você começa a ter a informação, você começa a saber conviver, porque você vai ter uma doença crônica que vai ter que conviver para o resto da vida. Então, você tem que buscar meios para viver da melhor forma possível. Então, através do trabalho da associação, você vai aprendendo. E aí aprendi também a conviver com algumas limitações que eu acabei ficando. Então, se você não pode fazer uma coisa de uma forma, você pode fazer de outra. Sem dúvida. Então, se você aprender as formas, é muito melhor. Lógico, quando você tem o diagnóstico do lúpus, é um susto, é normal, igual a Astrid agora, ela ficar pedir oração a todos, e isso é uma característica que acaba acontecendo na maior parte das pessoas. Porque você leva um susto, você vai ver informações sobre o que é o lúpus, você vê uma doença que tem vários sintomas, pode ter vários comprometimentos no seu corpo. E aí assusta, que você fala, vou ter tudo isso, mas não. Uns vão ter alguns comprometimentos, outros. E tendo responsabilidade no seu tratamento, com certeza você vai ter poucas atividades. Que associação é essa que você falou? Associação Brasileira Superando o Lúpus. Tá. A Eni é a presidente, nós somos fundadores. Aí que você buscou informação e A gente tem um conselho científico, onde a doutora Giana também faz parte desse conselho científico. Então, nós temos muita informação no nosso site, para quem busca informações. Já dá o site já, Carlos. Tá. Superando o Lúpus, tudo junto, não dobra o O. Então, é superandolupus.org.br. Maravilha. Tá? Lá tem muita informação. Né? E aí você aprende a conviver e conviver bem com a doença. Então, as pessoas, lógico, num período, às vezes, precisa se afastar do seu serviço, mas depois volta a ter uma atividade normal. E um mito que eu acho que é interessante ser abordado aqui para as mulheres é a questão da gravidez. Então, pelo Twitter, a Susan Bueno acaba de perguntar, mulheres com lúpus podem engravidar? Então, podem sim. Foi ali, né, no ponto. É a dica, né? Na verdade, o que a gente precisa pensar é o momento, tá? Não pode engravidar em qualquer momento. Vai ser uma decisão entre a paciente que está com lúpus, o médico dela e, se de preferência, além do médico assistente, um obstetra que vai acompanhá-la. Mas o mais importante é escolher o momento, porque existem medicações que elas não podem ser usadas na gravidez. Então, se ela estiver usando uma medicação que a gente chama de teratogênica, naquele momento ela não pode engravidar. Né? E ela deve escolher um momento em que ela também não está com atividade, a gente chama de atividade do lúpus. Então, se ela tiver com atividade renal, tiver com atividade neurológica, logicamente não vai poder engravidar nesse momento. Então, tem que sair das grandes atividades da doença, tem que estar com medicações que permitem dar uma estabilizada para depois engravidar. Tem que ser planejado. Mas, Dani, então, isso que eu ia falar, mas a gravidez é sempre planejada, né? Pelo menos idealmente. Deveria. Né? Deveria ser um momento que a gente se planeja. Planejar, porque tem que tomar o ácido fólico, é importante tomar antes de engravidar, tem tantas coisas. É um momento que precisa ser planejado. São 9 meses, 12 meses, né? Que a gente sempre fala, né? De preparação mesmo. Bom, o Rafael Lopes, portadores de lúpus podem realizar atividade física? Podem. Então, sempre tem que pensar o quê? As circunstâncias. Vamos supor, na época que ele estava com dor nas juntas, com a inflamação na articulação, ele não poderia, tá? Então, tem que esperar também um momento, tem que ter orientação do médico. Se ele está passando com o reumatologista vai dizer qual momento você pode e qual tipo de atividade. Mas, na situação que ele esteja bem, não tenha um problema respiratório, não tenha um problema articular, né? Nenhum problema cardíaco, tem que passar por toda essa avaliação, ele vai poder participar normalmente. De qualquer atividade física? De qualquer atividade física. Na verdade, todos os nossos pacientes, dependendo do momento, quer dizer, não todos podem, mas cada paciente, dependendo do momento, pode. Alguns vão ficar totalmente normais. Então, a gente tem gente que é maratonista, tem gente que faz caminhada, a gente recomenda. Na verdade, assim, entre os nossos pacientes que têm problema renal e eventualmente lúpus, né? Porque ela pode ter uma manifestação muito frustra do lúpus e ter mais o problema renal, que não vai impedi-la de jeito nenhum de participar de uma caminhada, de uma corrida, de fazer uma musculação.